Olá, pessoal. Vamos começar a nossa próxima aula de atualidades para o cursinho popular. O tema que eu escolhi hoje foi Sistema Político Brasileiro. É um tema que os cursinhos, de uma maneira geral, não colocam no seu conteúdo, muitas vezes nem as escolas, mas eu decidi colocar aqui no nosso conteúdo, porque não é porque ele é subentendido por muitos como sendo um conteúdo de conhecimento já de todos, mas isso não é bem verdade, né? Então, eu decidi colocar essa aulinha, que deve ter em torno de 20, 25 minutos, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas. Muito bem. Os temas que nós vamos trabalhar hoje são esses daqui. Vou trabalhar uma pequena diferenciação entre presidencialismo e, na realidade, não é parlamentarismo, é presidencialismo e semi-presidencialismo, né? Mas tudo bem. Fica feita a correção aqui no áudio, porque eu não vou mudar. Vamos trabalhar uma questão das três esferas, municipal, estadual e federal. E, por último, de fato, a tripartição dos poderes, que é o mais interessante aqui para efeitos de conteúdo. Começar, então, pelo presidencialismo, semipresidencialismo. Bom, por exemplo, aqui no nosso país existe os chefes, não no nosso país, em toda a democracia, né? Existe o chefe de Estado e o chefe de governo. No nosso caso, que é uma república parlamentarista, que é uma república presidencialista, típica, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, no nosso caso, o presidente, certo? O que é o chefe de Estado? O chefe de Estado é aquele que representa o país no exterior ou representa o país e os seus interesses, né? Já o chefe de governo é aquele que é o líder do poder executivo. O poder executivo nós vamos ver mais à frente. Já no semipresidencialismo, o presidente é uma suprapartidário, né? Não necessariamente, nem sequer tem um partido, mas ele representa o país, né? Mas não necessariamente é o chefe de governo. Tá? Vocês querem ver um exemplo que é muito emblemático, vocês não vão se esquecer? Apesar de ser uma monarquia parlamentarista. Mas na Inglaterra, existe a figura da Rainha Elizabeth, que é chefe de Estado, certo? Mas não é chefe de governo. Chefe de governo é o primeiro-ministro, é o Boris Johnson, o ministro Boris Johnson. Bom, vamos para a próxima parte da nossa aula, que é a diferenciação das três esferas, certo? Muito bem. São três esferas, são três níveis de competência. Dentro da nossa federação, existem 27 unidades da federação, entre 26 estados e um Distrito Federal, certo? No nosso caso, o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, assim como os outros estados, são compostos por inúmeros municípios. Eu dei um rápido Google aqui e encontrei, são 5.570 municípios. Cada um tem uma organização, certo? E a gente chama de organização da esfera federal, estadual e municipal. Nós vamos ver aqui na frente a tripartição dos poderes, né? A tripartição dos poderes remonta muito antes da nossa existência como país e como democracia, né? Que tem aí 30 anos, né? A nossa democracia. 30 anos? 30 anos. 88, né? Bom, enfim. Muito antes disso, só. Você veja, o Montesquieu, que é um filósofo iluminista, que recebe o título aí de ter criado esse sistema de tripartição, mas na realidade ele existe muito antes, né? Ele é que funda essa tripartição moderna, porque a tripartição dos poderes, o sistema de pesos e contrapesos, na verdade remonta à Grécia Antiga. Lá já existia sistema de pesos e contrapesos. A ideia aqui é criar um triângulo composto por três arestas, cada aresta sendo um poder: o legislativo, o executivo e o judiciário. Não necessariamente nessa ordem, porque na realidade eles devem agir de forma igualitária e harmônica entre eles, funcionando como uma organização onde onde um poder é vigiado pelos outros dois, certo? Para garantir o seu funcionamento pleno. E cada um tem uma função específica. O legislativo redige e vota as leis. Significa criar uma proposta de lei,
submetê-la à votação dos seus representantes. E uma vez submetida e aprovada essa lei, ela passa para a mão do executivo, que sanciona ou não, e depois aplica essas leis. Uma vez que essas leis não são aplicadas, por qualquer razão, entra em cena o Poder Judiciário, que é a figura do juiz, né? Vamos, então, antes só de esmiuçar de fato os poderes. Então, fica claro aí esse sistema de pesos e contrapesos. E Montesquieu assim, sem dúvida, tá? Até uma dica que eu dou para você que vai escrever redação, você deve usar muito isso como repertório, um repertório forte, porque não é difícil e é muito palpável da gente usar, né? Vamos lá. Então, de fato, entrar no poder legislativo. O nosso sistema é um sistema bicameral. O que isso quer dizer? Significa que existem duas câmaras. Essas duas câmaras funcionam para compor o poder legislativo. Quais são essas duas câmaras? Os senados, onde ficam os senadores, e a Câmara dos Deputados, que ficam os deputados. E, olha, uma curiosidade legalzinha, né? Aqui está o nosso Congresso Nacional, é esse prédio, a gente deve estar enjoado já de ver ele nos jornais, mas, enfim, uma curiosidade que muitas pessoas não sabem é que a bola voltada para baixo é o Senado, e a bola voltada para cima, para assim dizer, essa calota, né? É a Câmara dos Deputados. E isso tem até uma explicação simbólica, né? O poder, a Câmara dos Deputados é a representação do povo, então o poder saindo do povo para cima, né? Então por isso que ela é assim. E o Senado, onde ficam os senadores, tem os representantes das unidades da federação, certo? Então o senador, claro, ele é eleito por nós, mas ele não está lá necessariamente representando o povo. Ela representando o estado de São Paulo, representando o estado de Pernambuco, representando o estado do Rio Grande do Sul. Então é esse daqui, né? Certo? Muito bem. Na esfera federal, como eu já disse, então, ficam os deputados federais e os senadores. Eu coloco aqui essa observação, né? Porque qual é o critério para determinar o número de deputados? A população, a quantidade da população, certo? Muito bem. Então, um estado mais populoso, como é São Paulo, por exemplo, em relação a Rondônia, tem muito mais deputados, certo? Só que isso causa um problema, certo? O problema é que, dessa forma, os interesses dos estados mais populosos sempre ficariam sobre os estados menos populosos. Isso seria um problema muito grave de representatividade, certo? Os brasileiros dos estados menos populosos, então, não têm os seus interesses defendidos. Bom, a solução encontrada para isso foi a criação de um sistema bicameral, porque no Senado é por unidade da federação. Então, isso significa que cada estado, no nosso caso, tem 3 senadores, independente se é um estado com milhões, centenas de milhões, sei lá, não tem, né? Ou um estado onde tem 20 pessoas, certo? Lá eles ficam igualmente representados. Só que nesse caso, se só existisse essa Câmara, estaria dando o mesmo poder e a mesma presença de um estado com muito menos muito menos população. Também não seria correto. Chamo a atenção para essa imagem que eu coloco aqui, de que ali no fundo nós vemos, eu acredito que ali é o Supremo Tribunal Federal, aqui a nossa direita, e à esquerda acho que eu estou vendo o Planalto. A imagem está meio pequena, mas enfim, fica aí a curiosidade também, certo? Na Esplanada, lá em Brasília, fica esse prédio do lado cada um. Só. Na esfera estadual, são os deputados estaduais, não existe senador estadual. E nos municipais, uma coisa mais palpável aqui da gente, os vereadores, certo? Todos eles têm a mesma função de redigir leis, tudo bem? Vamos passar para o próximo poder. Lá, ó, eu não consigo dizer com certeza qual é, olha na imagem aqui também, né? Enfim, o poder executivo federal, a gente está muito habituado a saber, né? É o presidente da República. Saudades, né? O estadual são os governadores, cada um tem o seu, e o municipal, o prefeito. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês aqui é que no Poder Executivo,
O poder fica concentrado em cada esfera na mão de uma única pessoa. Então, nós temos o Jair Bolsonaro, nós temos o João Dória, nós temos o Duarte Nogueira. Então, fica evidente para essas pessoas que seria impossível executar as leis e fiscalizar a execução dessas leis de maneira sozinha, solitária, né? Seria um trabalho impossível, né? Ninguém conseguiria fazer isso. É daí que surge a necessidade da criação de ministérios e secretarias especializadas em cada área. Então, o presidente da República cria o Ministério da Fazenda. Não é mais esse o nome, né? Esse boçal que nós temos na presidência criou o Ministério, o Superministério da Economia, que fica na mão do Paulo Guedes, por exemplo. Então, fica responsável por essa seara dos assuntos. Temos, então, o responsável pela educação, que é o Abraham Ventral, lá, aquela pessoa, aquela figura nojenta. Certo? Um movimento similar a gente observa nos estados e nos municípios, onde existem as secretarias da educação, da economia, certo? Responsável pelos assuntos dentro da sua esfera. Muito bem? Esse é o poder executivo, certo? E aqui está a esplanada dos ministérios. Cada prédio desse é um ministério com seus funcionários, com seu, tá? Todo um aparato. Então, vejam que é um aparato estatal, é muito grande, não? Nossa, gente. Olha aqui, eu cometi um erro grave aqui, tá? Só a atenção de vocês, por favor. Esse aqui não é o prédio do Planalto, não é a sede do Poder Executivo, é a sede do Poder Judiciário, por favor. Certo? Me desculpem, eu cometi um erro, tá? Atenção aqui, tá errado. Não é essa a imagem, por favor. Nossa, que erro. Que bom que eu vi. Tá vendo? É o mesmo prédio, olha aqui. Não é esse, tá? É que eles são um pouco parecidos com essas colunas. Desculpem. Bom, vamos para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, a gente também está muito acostumado. Na verdade, quem assiste jornal, como os meus alunos, eu sei que assistem, estão habituados a ver essas imagens, né? Então, talvez antes mesmo de eu ver o que eu errei, às vezes você tinha visto o que eu tinha errado. Mas, enfim, desatenção. Vou gravar na aula na sexta, tem que entregar amanhã. Eu não costumo fazer isso, costumo gravar com muito tempo. O Poder Judiciário. A gente divide aqui em duas instâncias, ali seria em tese mais simples, né? Porém, então eu adicionei um plus aí para a gente conversar, certo? A instância máxima do Poder Judiciário no nosso país, que trata de questões referentes aos direitos constitucionais, é o Superior Tribunal Federal, onde ficam os seus ministros, né? Rosa Weber, Carmen Lúcia, Toffoli, Alexandre de Moraes, né? Que é um que tem aparecido bastante agora. Celso de Mello, outro que tem aparecido bastante agora. Certo? E eles ficam lá, eles julgam qualquer problema relacionado à Constituição, certo? E eles dão ultimatos, certo? Eles são o último poder, eles são os caras que determinam qual é o andamento qual vai ser a decisão, certo? Lembrando que essa é a função do Poder Judiciário, punir quando não há cumprimento das leis, que, por sua vez, foram propostas lá pelo Poder Legislativo. Então, na esfera estadual, acontece uma coisa similar, que é os superiores tribunais, certo? E lá, você chega nesses superiores tribunais, uma vez que na primeira instância, era isso que eu queria falar, das 3 instâncias da justiça, uma vez que você impetra uma ação, por qualquer razão, ele vai para uma primeira instância, vai chegar na mão de um juiz, como está a comarca de Ribeirão Preto, comarca de Franca, cidade de onde eu venho, vai chegar na mão desse juiz. Esse juiz vai julgar. Uma vez que você não concorda com a decisão do juiz, você pode recorrer, e recorre chegando ao
na mão de um desembargador, certo? Que é o da segunda instância, que é em São Paulo, na capital de cada estado. Lá tem um desembargador que fica no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Não, perdão, mentira, falei bobagem. Fica na Corte Estadual. Uma vez que você não concorda com essa decisão, você pode recorrer uma última vez agora para o Superior Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça. Existe uma diferenciação lá, se for questão civil, se for questão de códigos, vai para um, se for questão de constituição, vai para o Tribunal Federal. Mas isso não é relevante para um vestibular, certo? E uma observação que eu coloco aqui, que é interessante, é o fato dos ministros, certo, que ocupam as cadeiras do judiciário, não serem concursados, diferente do juiz aqui de Franca, diferente do juiz aí de Ribeirão Preto. Eu espero que não esteja aparecendo essa batida, porque lá fora, no vizinho, está fazendo barulho. Que não esteja aparecendo. Bom, eles não são concursados. Então, como você chega a ser juiz do Superior Tribunal Federal? Por indicação do Executivo. O último que a gente teve indicado foi o Alexandre de Moraes, inclusive o mais jovem deles, acho que tem 50 anos, isso é muito, porque eles só se aposentam por idade, com 85, uma coisa assim, sabe? E você nem, para ser sincero, não precisa ser advogado, na verdade você não precisa nem ser bacharel em direito, você pode ter feito engenharia da pesca, não tem nenhum problema, desde que você tenha comprovado saber jurídico. Quem vai comprovar esse saber jurídico, você vai passar por uma sabatina no Senado, né? Lá as pessoas vão te questionar, tal. Uma vez que você é aprovado nessa sabatina, você é empossado no STF, né? Que é aliás, eu acho que é um grande sonho de muita gente que faz direito, né? Ser ministro do STF. Isso com os antropólogos, já devem ter visto, certo? E por último, tem um outro que não é um poder, tá? Não é um poder, o Ministério Público Federal não é um poder, mas tem, inclusive, uma autonomia que está sendo questionada nas últimas notícias. Nós temos o nosso... quem fica na frente do Ministério Público Federal é a Procuradoria-Geral da União, PGR, esse prédio aí que vocês estão vendo na nossa imagem, que é ocupada pelo Aras, que também é de nomeação, e que tem uma autonomia para vigiar os outros poderes e iniciar investigações, certo? Então, essa investigação, por exemplo, aquela da Dilma, lá em 2015, né? Tchau, querida, tal, eram decisões... a PGR, o que ela faz? Ela dá ouvidos a denúncias, e essas denúncias, então, são encaminhadas para o STF, certo? Para fazer a investigação. Então, aquela tchau querida lá começou com o Janot, que era procurador-geral da União na época, certo? Também tem uma relevância um pouco menor aí, porque diz respeito de vestibular, mas eu coloquei aí por curiosidade, porque está aparecendo nas notícias. Eu queria só dizer que, uma última coisa, que o Poder Legislativo cria as leis, mas o Executivo também pode criar as leis. Você quer ver? Qual é o processo da criação de uma lei feita pelo Legislativo? O deputado redige uma lei, propõe para o Senado, propõe para a Câmara, uma vez que a Câmara aprova, essa lei segue para o Senado. No Senado, muito bem, ela é aprovada ou não, reformada ou não. Num último momento, então, ela vai na mão do presidente, onde ele sanciona, tendo poder de veto de algumas coisas, de outras não, mas, enfim, sanciona, assina, aprovando ou não, recusando, vetando. Certo? Mas um movimento também pode acontecer saindo do executivo. O presidente pode propor uma lei, mas essa lei ela vai ser submetida à votação no Senado e na Câmara. Existe a possibilidade, uma última possibilidade, uma que agora tem ganhado muita força pela questão da pandemia, que são as medidas provisórias. As medidas provisórias são leis criadas pelo Poder Executivo, que têm caráter de começar a vigorar imediatamente. Elas começam a vigorar imediatamente por um certo prazo, mas uma vez que esse prazo for cumprido e que a votação no Senado não tenha sido favorável pela sua criação formal, ela perde validade, certo? É o caso de alguns auxílios que têm sido, não sei se é o caso do auxílio emergencial, não posso dizer, mas é o caso de uma série de medidas que têm sido tomadas agora devido ao Covid-19,
Certo? Acho que era a última esclarecimento que eu queria fazer. Encerramos a aula, então, creio eu, tá? Vou criar aqui, estou com essa... Vamos parar a apresentação? Bom, estou com a missão de fazer um simuladinho para vocês, com algumas questões de atualidades. Acho que são 3 questões, alguma coisa assim. Vou selecionar. Não vou pegar leve, não, tá? Vou pegar questões boas, certo? Para estimular vocês e para valorizar quem tem assistido às aulas, porque dá trabalho, né? Mas, enfim, e no mais eu acho que é isso. Continuo sempre à disposição, tanto no meu WhatsApp, quanto no grupo nosso de atualidades. E qualquer dúvida, me mandem, tá? Muito obrigado. Fiquem bem.